assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Mlin, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e o Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Mlin é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela está sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela está passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela está recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mlin, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mlin tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva.
Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Emmeline entra em ação, mostrando quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Emmeline olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Emmeline, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxovar, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Emmeline, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo o que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline.
Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Anel com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Mlin, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Mlin é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela está sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela está passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela está recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mlin, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mlin tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir.
E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e, quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Emmeline entra em ação, mostrando o quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Emmeline olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Emmeline, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxoval, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Emmeline, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo o que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado.
Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Anel com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Mlin, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Mlin é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela está sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela está passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela está recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felícia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mlin, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo,
casar, formar uma família, ser feliz, e Emmeline tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e, quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Emmeline entra em ação, mostrando quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Emmeline olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Emmeline, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxovar, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Emmeline, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo o que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção.
Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas, histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Anel com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Emmeline, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e o Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Emmeline é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela está sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela está passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela está recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada.
Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mylene, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mylene tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Mylene entra em ação, mostrando o quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Mylene olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Mylene, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxoval, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Mylene, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Mylene, que precisa aceitar, mesmo sabendo o que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta.
A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Anel com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Emmeline, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier: problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Emmeline é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela está sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida,
com um cheiro de laquê no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela está passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela está recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mylene, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mylene tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Mylene entra em ação, mostrando o quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Mylene olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Mylene, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxoval, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Mylene, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar.
Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Nell com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Mlin, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias, mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela é um sonho, mas para Emmeline é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos.
A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela tá sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela tá passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela tá recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mylene, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mylene tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Mylene entra em ação, mostrando quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Mylene olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo. Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Mylene, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo.
quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxovar, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Emmeline, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Nell com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Essa história começa com um clima de festa. Shelby está prestes a se casar. Ela é doce, cheia de energia e super querida por todas. A mãe dela, Emmeline, é o tipo de mãe coruja, que quer proteger a filha de tudo, mas também precisa aprender a deixá-la viver a própria vida. Shelby tem diabetes e, por causa disso, o casamento é algo delicado, porque ela precisa tomar muito cuidado com a saúde. Só que ela é teimosa e sonhadora, quer ser feliz, tem uma vida completa e até sonha em ter filhos, mesmo sabendo dos riscos. No salão, enquanto os preparativos para o casamento acontecem, a gente vai conhecendo as outras mulheres que fazem parte desse grupo forte e engraçado. Tem a própria Truve, que é dona do salão e o coração da turma, cheia de frases espirituosas e alegria contagiante. Tem a Nell, a funcionária nova, tímida, meio atrapalhada, que acabou de chegar à cidade e está tentando se reconstruir depois de um casamento difícil. Aos poucos ela vai encontrando um novo rumo e um novo sentido para a vida. Tem também Clary, uma senhora elegante, ex-primeira-dama da cidade, que adora fazer piadas e jogar indiretas, e Weezer, a mais rabugenta e sincera de todas, mas com um coração enorme e escondido debaixo de todo o mau humor. Essas mulheres são como irmãs, cada uma com uma história diferente, mas todas ligadas pela amizade e pela força que elas tiram umas das outras. Elas enfrentam o que vier, problemas de saúde, amores perdidos, filhos teimosos, maridos ausentes e até tragédias,
mas sempre juntas, sempre com risadas e conselhos sinceros. Depois do casamento, Shelby e o marido vivem momentos felizes, mas logo vem a grande virada da história. Shelby engravida. Para ela, é um sonho, mas para Mylene é um pesadelo, disfarçado de esperança. Os médicos avisam que a gravidez pode colocar a vida da Shelby em risco por causa do diabetes, mas mesmo assim ela decide seguir em frente. E aí, a história que até então era colorida e leve, começa a ganhar tons mais profundos. A amizade entre as mulheres se torna um refúgio. Quando o pior acontece, elas se apoiam de um jeito que só quem tem uma amizade verdadeira entende. Truve, a Queen Latifah, é dona do salão. Uma mulher de energia contagiante, faladeira, otimista e com aquele jeito de quem já passou por muita coisa, mas nunca perdeu o brilho no olhar. Ela tá sempre de bom humor e acredita que não existe problema que uma boa escova e um pouquinho de batom não resolvam, ou pelo menos não piorem. O salão é o reino dela, cheio de vida, com um cheiro de laque no ar e uma energia boa que faz qualquer pessoa se sentir em casa. Logo no início, Truve contrata uma ajudante nova, a Nell. A coitada chega toda tímida, meio perdida, com o cabelo sem graça e a vida mais bagunçada ainda. Ela tá passando por um momento difícil. O marido sumiu e ela tá recomeçando do zero. Truve, com aquele coração enorme, acolhe ela de braços abertos, sem fazer perguntas. É o tipo de amizade que começa de um jeito simples, mas vai crescendo rápido, como uma flor bem cuidada. Enquanto a Nell tenta se adaptar, o salão começa a se encher de energia, porque é o dia do casamento da Shelby, interpretada por Condola Rashad, filha da Felicia Rashad na vida real. Shelby é doce, alegre, cheia de esperança. Naquelas pessoas que parecem feitas de luz, ela é filha da Mylene, uma mãe super protetora que ama a filha mais do que tudo, mas vive com o coração apertado. Isso porque Shelby tem diabetes e qualquer descuido pode ser perigoso para ela. Mesmo assim, Shelby quer viver a vida ao máximo, casar, formar uma família, ser feliz, e Mylene tenta, do jeito dela, equilibrar o amor com o medo. No salão, as amigas começam a aparecer para ajudar com os preparativos. É ali que entra a Clary, a ex-primeira-dama da cidade, que é elegante, refinada e tem uma língua afiada, mas usa o humor para esconder a saudade do marido que faleceu. Ela é o tipo de mulher que não deixa o clima ficar triste. Sempre tem uma piada pronta e o jeito de falar dela é tão chique e engraçado que a gente fica esperando que ela vai soltar a seguir. E, claro, chega também o Weezer, que é praticamente a definição de sincerona. Mal-humorada, brava, vive resmungando sobre tudo e todos, mas no fundo é só uma casca grossa. Por dentro, ela tem um coração enorme e quando as amigas precisam, é uma das primeiras a aparecer. O engraçado é que, no meio das reclamações dela, sempre sai uma verdade profunda. Ela fala o que todo mundo pensa, mas ninguém tem coragem de dizer. Essas mulheres, juntas, são uma mistura explosiva. Uma fala demais, outra reclama de tudo, uma tenta manter a paz, outra chora à toa, e é justamente essa mistura que faz o filme ser tão encantador. Elas são reais, cheias de defeitos e qualidades, e a amizade entre elas é o que dá o tom da história. No meio dos penteados, das piadas e das conversas sobre casamento, Shelby começa a sentir-se mal. É um momento tenso. A alegria do salão dá lugar à preocupação. Ela tem uma crise por causa da diabetes e Mylene entra em ação, mostrando o quanto é protetora. É bonito e dolorido ao mesmo tempo ver o quanto ela ama a filha, mas também o quanto esse amor é misturado com medo. Shelby, depois que se recupera, tenta disfarçar, sorrir e seguir o dia normalmente, porque não quer que a doença defina quem ela é. Depois desse susto, o clima volta a ser alegre. Elas terminam os preparativos, riem, tiram fotos e Shelby vai casar, linda, confiante e cercada das mulheres que mais ama. O casamento é simples, mas cheio de emoção. Dá para sentir o carinho entre todos ali. Mylene olha para a filha com orgulho e um pouco de preocupação, mas tenta esconder. Ela sabe que aquele momento é importante e quer deixar Shelby viver o sonho dela. Enquanto isso, o grupo de amigas continua unida, rindo, fazendo piadas sobre os homens da cidade, contando segredos e planos. É como se cada uma fosse um pedaço de um mesmo coração. E mesmo sem perceber, elas estão se tornando o apoio umas das outras, porque o que vem pela frente vai exigir mais força do que elas imaginam. Depois do casamento, Shelby e o marido estão vivendo um momento lindo.
Ela está feliz, apaixonada e cheia de planos. Parece que nada pode dar errado. A casa nova é pequena, mas acolhedora, e ela se dedica a fazer tudo com carinho. Só que por trás de toda essa alegria, a mãe dela, Emmeline, continua preocupada. O instinto de mãe não deixa ela relaxar. Ela sabe o quanto o diabetes da Shelby pode ser traiçoeiro e tem medo de que ela se desgaste demais tentando viver tudo de uma vez. Mas Shelby, com aquele jeito doce e firme, não quer viver com medo. Quer ser normal, quer provar que pode fazer tudo que qualquer outra mulher faz. E é aí que o coração da história começa a apertar. Um tempo depois, Shelby dá uma notícia bombástica. Ela está grávida. O salão inteiro vira um festival de emoção. Truve e as outras ficam em êxtase, já imaginando o enxovar, o bebê, o nome, é pura alegria. Mas Emmeline, quando ouve, congela. O médico já tinha dito antes que uma gravidez seria arriscada, que o corpo da Shelby podia não aguentar. Mesmo assim, Shelby diz que quer viver o sonho de ser mãe, que prefere ter um tempo de felicidade real do que viver com medo o resto da vida. É uma decisão corajosa e, ao mesmo tempo, devastadora para Emmeline, que precisa aceitar, mesmo sabendo o que isso pode custar. O tempo passa e a barriga cresce. Shelby brilha de felicidade, mesmo com todos os cuidados e riscos. O grupo de amigas se envolve em tudo. Fazem planos, ajudam com o enxoval, acompanham cada consulta. A Nell, a mais nova, que antes era insegura e perdida, começa a mostrar uma nova fase. Ela se aproxima da fé, encontra um novo propósito e se torna um exemplo de recomeço para todas. Clary continua com suas piadas afiadas, sempre dando leveza para os momentos pesados. E Weezer, com seu humor ranzinza, vira o alívio cômico da turma, mas também mostra um carinho enorme, especialmente por Shelby. No fundo, ela a trata como se fosse da própria família. Quando o bebê nasce, é um momento de pura emoção. Shelby dá à luz a um menino saudável e o grupo inteiro se enche de alegria. Até a Emmeline, que estava tomada pelo medo, se derrete de amor pelo neto. Parece que, por um instante, tudo deu certo. A vida volta a sorrir. O salão se enche de risadas, visitas e histórias sobre o bebê. É aquele tipo de fase em que tudo parece perfeito demais. E a gente, no fundo, sabe que isso nunca dura muito. Shell continua cuidando do filho, mas logo fica claro que o corpo dela está cansado. Os efeitos do diabetes começam a pesar e ela precisa de sessões de diálise. Mesmo assim, ela não se entrega. Faz tudo sorrindo, tentando mostrar que está bem, que pode dar conta de tudo. É impossível não admirar a força dela. E, ao mesmo tempo, não sentir um nó na garganta vendo o quanto ela se esforça para manter o brilho nos olhos. A amizade entre as mulheres cresce ainda mais nesse momento. Elas se revezam para ajudar Shelby, para ficar com o bebê, para apoiar Emmeline. Cada uma tem um jeito diferente de demonstrar amor. Truve com palavras gentis e abraços, Weezer com broncas cheias de carinho, Clary com humor, Nell com fé. É lindo ver como elas se completam, como cada uma oferece o que a outra precisa. Mas o tempo passa e a saúde de Shelby piora. Emmeline tenta ser forte, mas dá para ver o desespero escondido por trás dos olhos. Ela nunca reclama, nunca se desespera na frente da filha, mas a dor dela é silenciosa e profunda. A relação das duas fica ainda mais bonita, cheia de amor, paciência e cumplicidade. É uma conexão de mãe e filha que transcende tudo e que o filme mostra de um jeito tão real que é impossível não se emocionar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.